Graça, paz e misericórdia, que Deus te abençoe nesta hora, que a unção do Senhor esteja na sua vida, sendo derramada o amor de Deus, seja derramado no seu viver através do Espírito Santo. Dando continuidade ao nosso estudo que nós temos vindo fazendo do Sermão do Monte, a última vez que nós falamos a respeito de não ficar ansioso, né? A ansiedade gera a angústia gera a depressão gera um punhado de problemas. Mas Jesus nos fala, não fiqueis ansiosos por nada. Então é uma ordem, não é uma condicional, é algo que foi nos determinado. Porque ansiedade é desconfiança, ansiedade é preocupação, ansiedade é, pensar como vai ser, né? Eu ficar ansioso é porque eu não tenho certeza. E nós, que somos alcançados pelo poder de Deus, que fomos tocados pela graça de Jesus, não temos incertezas. Nós temos a certeza que aquele que cuida de nós está a cuidar. O nosso pastor, o nosso bom pastor, continua cuidando de nós, independente de qualquer situação que seja. Mas dando continuidade, Jesus vem tocando em outros assuntos, e o assunto que ele toca a seguir é a respeito de julgamento. Na oração do Pai Nosso, ele nos ensina assim, a perdoar aquele que nos ofende. Mas nós temos uma tendência não só para perdoar, mas também de julgar, de acusar, de fazer acusações. E nós vemos isso, muitas vezes temos os olhos voltados, como nós já vimos, né? Com preconceito. E nós fazemos julgamentos preconceituosos, julgamentos temerários, pelos nossos parâmetros. Muitas vezes fazemos o julgamento para as pessoas pelos nossos parâmetros, pelo que nós achamos, e muitas vezes o que nós achamos não está muito correto. Mas lá em Mateus, no capítulo 7, logo no início, Jesus disse, não julgueis. A ordem é não julgar, para que não sejais julgados. Então, é a lei da reciprocidade. Se você julgar, você será julgado. Se você condenar, você será condenado. Porque na medida em que você julgar, a medida que você usar para julgar, usarão para julgar você. Jesus fala assim, para que não seja, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Então, inicialmente, nós fomos chamados não para julgar, mas para liberar perdão, para liberar realmente o perdão, a palavra de liberdade. Porque julgamento corresponde a uma sentença. Então, se eu julgar, eu estou dando o direito de me julgarem. E eu serei julgado na mesma proporção que eu julgar. Então, é melhor obedecer ao que o Senhor Jesus fala, não julgueis. Não é, novamente, uma condicional. Da mesma maneira que eu assim, não fiqueis ansiosos, ele vem falando, não julgueis. Não faça juízo das outras pessoas. Porque na medida que você fizer juízo, você está dando direito às pessoas de te julgarem. E julgarem na mesma proporção. Infelizmente, não é na mesma proporção. Geralmente, as pessoas nos julgam e nos condenam com as perspectivas que elas têm, com realmente aquelas ideias e os parâmetros de justiça que cada um tem. E o nosso parâmetro de justiça tem que ser a palavra. Mas mesmo tendo a palavra, eu não tenho o direito de julgar ninguém. Então, olha lá, Jesus fala assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados.
e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas nas traves que estão no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, querido, nós muitas vezes, como nós vamos falar para o nosso irmão, olha, deixa eu tirar esse cisco do teu olho, esse problema, apontar um erro e tentar ajudar a ele, se eu mesmo tenho não um cisco, mas uma trave, um grande pedaço na minha vida. Jesus alerta, olha, se você julgar, você será julgado. E muitas vezes você quer julgar e quer falar, olha, quero tirar a trave. Como você pode notar a trave, notar o erro, notar a falta, notar o cisco, né, no olho, e um cisco incomoda, e muitas vezes o pecado da pessoa, da outra pessoa, a incomoda. Mas como eu posso tirar o pecado, ajudar ela a tirar aquele pecado da vida dela, se eu mesmo tenho coisas muito maiores, muitos erros maiores na minha própria vida? E Jesus alerta, fala assim, hipócrita. E sabe o que é hipócrita? É aquela pessoa que ela é um ator, ele está exercendo, né? Está dramaturgindo uma coisa que ele não é. Ele está passando por um personagem, né? Ele está dramatizando um personagem que ele não é. Então, muitas vezes, olha, eu vou te te ajudar a consertar esse erro na sua vida, mas na verdade eu tenho erros maiores. Eu tenho erros maiores no meu viver. Então, tenho que tirar primeiro. Jesus assim, tira primeiro a trave que está nos teus olhos, para depois tirar o cisco do olho do irmão. Ou seja, acerta a tua vida primeiro, antes de fazer juízo, antes de querer ajudar o outro a se libertar do erro, do pecado, né? Faça o conserto em você. E muitas vezes, quando a gente vai fazer isso, a gente vê que os nossos erros são muito maiores do que os erros dos outros. Então, quando Jesus nos alerta e fala assim, olha, hipócrita, você está mostrando algo que você não é. Você está mostrando uma santidade que você não tem, né? Porque a santidade é pureza, é estar separado para Deus, estar para Deus. E muitas vezes eu estou criticando o irmão, eu estou acusando o irmão, eu estou julgando o irmão. Na verdade, é para encobrir o meu erro. Quando você vê uma pessoa que ela é muito acusadora, ela é muito daquelas pessoas que apontam os erros, se você observar muito bem, a vida dela não é lá muito certa. Ela faz isso, na verdade, é para encobrir os seus próprios erros. É melhor acentuar o erro do outro para que o meu erro passe despercebido. Então, isso é hipocrisia. Isso é teatralizar, né? É realmente exercer algo que não sou. Então, para que eu possa ajudar o irmão a tirar o erro da vida dele, a eliminar o pecado na vida dele. E pecado é pecado, irmão. Não é um pecadinho, nem pecado. Mesmo Jesus falando que o cisco e a trave é porque nós fazemos, comensuramos pecados, mas o menor dos pecados é pecado. Mas é lógico, há transgressões maiores que em relação a outras, mas
todas elas, o salário delas é a morte. Então, não vamos julgar. Você foi chamado para não julgar. Não julgueis. Então, a premissa básica e principal é não julgueis. Porque se você julgar, você será julgado. E, pior, se você condenar, você será condenado. Então, vamos tirar os erros, as traves dos nossos olhos, para depois que tivermos com os nossos olhos bem limpos, bem livres, que possamos ver claramente a vida do outro irmão. E uma das traves que eu tenho que tirar é a trave da crítica, é a trave da malícia, né? Porque muitas vezes eu olho, como nós já falamos no passado, que se os teus olhos são maus, quão grandes trevas serão, né? Dependendo como eu estou vendo a situação, eu faço o meu julgamento. Então, para que eu possa fazer um julgamento isento de posicionamento, de preconceito, eu tenho que estar com os olhos limpos. E muitas vezes as minhas falhas, os meus pecados, as minhas transgressões me levam a ver as coisas deturpadamente. Então, é melhor não julgar. Na verdade, é uma ordem, não julgueis. Então, vamos colocar isso em prática nas nossas vidas. Em vez de ficarmos olhando, julgando e condenando as pessoas, e nós temos, infelizmente, no meio evangélico, essa tendência de lançar muitas pessoas no inferno, e lançar pessoas que Jesus pagou um preço alto, ele pagou o preço de sangue por elas. Então, vamos deixar isso de lado. Deixa o juízo para quem é de direito, o juiz, que é Deus. Deus é o eterno juiz, e ele julgará os justos e os injustos. Amém? Então vamos orar neste momento. Pai, nos ajude a não fazermos juízos temerários, a não condenar ninguém, Senhor, porque realmente da mesma forma que eu julgar, eu serei julgado. Da mesma maneira, a mesma medida que eu usar para os outros, usarão para comigo. Ajuda-me, Senhor, porque eu sei que eu tenho muitas falhas, mas sei que Tu retira todas elas. Tu me ajudas, Espírito Santo. Nos ajude a nos libertar dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, para que tenhamos vidas santas na Tua presença. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.